Justamente hoje que eu vou falar um pouco sobre o abatimento da alma, o meu coração está muito estranho. Não sei o que está acontecendo, mas eu não vou deixar de fazer o que o Senhor me orienta a fazer. Eu queria ler um pouquinho do Salmo 42 a partir do versículo 5, que diz assim: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Depois de você ler refletindo melhor, eu ia falar sobre essa relação de um abismo chamar outro abismo. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho também sobre a minha alma abatida, porque calhou de acontecer isso comigo hoje. Ou, na verdade, eu não acredito em coincidência, então Deus sabe o porquê. Hoje eu tive uma sensação muito estranha, ainda estou um pouco, não sei se vai dar pra perceber, mas o meu ser tá meio abatido por alguma coisa que eu não sei o que é. Já orei, já pedi a Deus pra me direcionar a respeito disso, pra me livrar, porque eu tô sentindo um medo estranho, uma coisa estranha, gente. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre um abismo levar a outro abismo e o motivo pelo qual você não pode desistir das coisas, não pode desistir daquilo que Deus tem pra você. Primeiro eu vou abrir um parênteses, porque tem coisa na vida que a gente vai ter que abrir mão. Mas eu digo aqui referente às coisas importantes, às coisas boas da vida, aquilo que o Senhor tem pra gente, é o nosso chamado, até parte de esforços e conquistas mesmo, mas não tem a ver com coisas que você precisa abrir mão, que você sabe que é errado, que você sabe que é ruim. Então vamos lá, vou começar contando uma experiência que eu tive da minha vida durante muitos anos e agora que o Senhor está me ajudando a melhorar. Eu fui uma pessoa que desistia das coisas, eu não conseguia ir até o fim de alguma coisa. Eu simplesmente chegava no meio do caminho e eu não conseguia mais continuar. Era faculdade, era cursos que eu ganhava, era eventos que eu ia participar. E não era algo que eu pudesse fazer muita coisa, sabe? Era o meu natural. Claro que existiram várias outras questões, mas o principal é que quando eu comecei a desistir lá na minha adolescência dos cursos, o meu cérebro criou um hábito. E infelizmente, um abismo leva a outro abismo. Então eu fui crescendo com isso, eu não conseguia dar continuidade, dar finalidade a algo que eu começava. E aí, por que eu disse que um abismo leva a outro abismo? Porque a partir disso eu ficava muito frustrada e aí eu me desanimava, minha autoestima abaixava, caía e só ia vindo coisas ruins para minha vida. E não deixou de acontecer enquanto eu não enfrentei e fui até o fim de algo. Isso aconteceu com a minha faculdade, porque chegou no meio do caminho, aconteceram coisas assim muito difíceis para continuar, só que eu coloquei no meu coração que eu terminaria, porque eu entendi que se eu não terminasse, eu não conseguiria vencer esse mau hábito. E aí eu não conseguiria nunca terminar algo e pior ainda, eu sempre teria minha autoestima abalada por alguma situação e outras coisas ruins aconteceriam, porque um abismo leva a outro abismo. E às vezes a gente faz isso. Sabe, quando a gente permite que o pecado entra no nosso ser, e a gente sabe que é pecado, eu sei que a gente é pecador, só que entenda, quando a gente permite pecar e continuar pecando, a gente só vai piorando. Quando a gente abre mão de um princípio do Senhor, sem perceber, ou às vezes a gente até percebe, a gente só vai piorando. Eu não sei se você já chegou a se afastar do Senhor. Parece que a gente vai descendo ladeira abaixo pro meio do pecado mesmo. E por que você não pode desistir daquilo que o Senhor tem pra você? Porque se você desistir de uma coisa, quando você menos perceber, você vai estar completamente distante daquilo que o Senhor tinha pra você, porque vai acabar que nessa desistência que você teve, você vai desistir de outras coisas também. Como eu tenho o exemplo do princípio. Quando a gente abre mão de um princípio, a gente está abrindo mão de vários outros. É como se tivessem subprincípios que a gente vai abrindo mão e quando vê a gente se perde. Então, às vezes, a gente vai ter que se esforçar mais, vai ter que lutar. Eu não cheguei a comentar aqui como que eu terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade chorando, desesperada, porque eu não acreditava em mim. Porque o que acontece? Como eu não terminava nada, eu achava que eu não tinha capacidade de terminar. Não era por conta da dificuldade do curso, mas era por conta desse hábito que eu tinha dentro de mim de desistência. Mas quando eu terminei, é como se eu tivesse vencido algo dentro de mim, não apenas terminar uma faculdade que é bem complexa, mas eu venci e hoje em dia eu consigo ter mais autoestima para entender que eu consigo ir até o fim de algo.
São pequenos passos que a gente precisa dar para fazer essa mudança de hábito. E aí, olha só, gente, eu amo a Bíblia porque às vezes a gente pensa que a ciência e a Bíblia estão muito distantes, mas muito pelo contrário, a ciência está ali juntinha com a Bíblia. Quando eu mudei o meu hábito, eu comecei a colher bons frutos, porque enquanto eu desistia, eu ficava nesse ciclo de desistência, de desânimo, de baixa autoestima, de outras desistências, de outros desânimos, e só ia pervertendo todo o meu caminho. Mas o Senhor me fez vencer. Eu acredito que assim como um abismo leva a outro abismo, quando a gente começa a vencer, a gente vai conquistando outras coisas também. E o Senhor não quer que a gente entre nesse lugar de escuridão, de desistência, porque isso só vai nos levar a outros abismos. Então que você venha se fortalecer nisso. Se você desistir agora de algo que o Senhor tem colocado no seu coração, você vai continuar desistindo durante a vida e você nunca vai vencer essa fase. Então, permita que o Senhor fale ao seu coração e não desista, não desanime. E quando a gente fala isso, para não desistir, não desanimar, não é porque a situação vai estar boa, é porque a situação vai ser muito complexa, você vai achar que não vai dar certo, mas o Senhor está te dizendo que não é para desistir. Porque se você desistir, você vai abrir brecha para outros abismos. Então, continue, porque mesmo que a circunstância esteja difícil, o Senhor vai te dar capacidade para vencer. Em Cristo somos mais que vencedores. E acabou. Ainda que a circunstância pareça contrário a isso, ainda que as situações se levantem, em Cristo somos mais que vencedores. Permita que o Senhor te coloque nesse lugar de vencedor, ainda que seja doendo, ainda que seja com dores, porque o vencedor, gente, não é aquele que só chega lá em cima do pódio e está alegre, não. Tem um caminho por trás, tem uma história por trás. Então permita que o Senhor te leve a esse lugar, independente das circunstâncias, independente dos choros. Chore diante do Senhor, mas não desista, para que o seu coração, para que a sua mente não se acostume a desistir, não se acostume a criar esse hábito de desistência, de ser levado para lugares de desânimo, de baixa autoestima. O Senhor nos fez para sermos vencedores. Gente, isso aqui não é uma palavra apenas de ânimo, não. É porque você não pode desistir. Porque senão você vai para lugares piores. Você vai descer o nível. Então não desista dos princípios do Senhor. Eu não sei nem por que o Senhor está me mandando falar isso, mas não desista de cumprir aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Não desista. Se for necessário, abra mão de pessoas. Se for relacionamentos, abra mão de relacionamentos. Mas não abra mão dos princípios, porque senão um abismo levará a outro abismo. Que Deus venha falar ao seu coração. Não desista. Vá para frente. Crie um novo hábito na sua mente de não desistir, porque Cristo nos chama para sermos vencedores. Independente das dores, a gente veio para vencer. Então que o Senhor venha falar ao seu coração e que você não desista de nada que Ele plantou em você. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.